Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o jornalista Mário Magalhães. Ele é autor do livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, que serviu de base para o filme que está em pré-estreia e teve uma exibição especial no Teatro Castro Alves, aqui em Salvador, há poucos dias, dirigido por Wagner Moura. Mário, seja bem-vindo, boa tarde. Salve, James, é um prazer estar com vocês. 9 anos atrás, eu estava aí de manhã cedinho na Rádio Metrópole, conversando com o meu xará, Mário Kertes, lançando na Bahia a biografia Marighella, que tinha me tomado também 9 anos. E agora, por 9 anos mais tarde, o Wagner está lançando esse belíssimo filme que teve a pré-estreia aí segunda-feira no Teatro Castro Alves, e na terça-feira no Cine Teatro São Luís, em Fortaleza. Na quarta-feira foi aqui no Rio, de onde eu estou falando. E hoje, sexta-feira, vai rolar o lançamento do filme em São Paulo. E na semana que vem, o filme vai chegar aos cinemas de todo o país. James, se eu pudesse, eu estaria aqui todo dia com vocês na Metrópole. Eu me sinto em casa e em Salvador mais ainda. Oh, que bom! Sinta-se assim mesmo, porque a rádio tem um carinho também por você, por seu trabalho. Agora, Mário, você já falou, um belíssimo filme. A minha pergunta primeira vai nesse sentido, porque a gente sabe que os autores das obras de base, às vezes, têm frustrações em relação às adaptações, têm suas opiniões pessoais, nem sempre essa relação é pacífica. Jorge Amado dizia que preferia deixar correr para não ficar se metendo muito e não mudar os rumos. João Cabral dizia que gostava muito das traduções dos seus poemas para idiomas que ele não entendia nada, porque assim ele não se frustrava. Nesse caso do filme, em relação ao livro, que tal? James, vamos começar então por um bom baiano e grande amigo do Marighella, Jorge Amado. Certa vez, perguntaram para o Jorge Amado: vem cá, o que você achou da adaptação de um filme que estava sendo lançado, né, naquele momento, baseado no romance do Jorge? E ele falou: olha, eu gostei do filme. Quem não gostou do meu livro foi o cineasta, que destruiu a história. Eu, ao contrário do Jorge Amado, estou felicíssimo com a adaptação que o Wagner fez, por entender que há 3 aspectos que são diferentes na natureza dos nossos trabalhos. Então vamos lá. Eu conto a vida do Marighella inteira. Marighella nasceu aí pertinho da Fonte Nova, de onde viria a ser o estádio, em 1911, e foi assassinado em São Paulo em 69. Eu conto a história inteira. Na verdade, a história começa na Revolta dos Malês, aí, Salvador, Recôncavo, no comecinho de 1835. Já o Wagner, ele, em 2 horas e 40 de filme, ele faz um recorte. O recorte é da terceira e última parte do meu livro, que ocupa mais ou menos 40% do livro, que é o Marighella depois de 64, em especial em 68 e 69, na luta armada contra a ditadura. O Wagner toma uma licença, ele pega um prólogo, né, a abertura do meu livro, em que eu conto um episódio em que o Marighella foi baleado num cinema aqui do Rio, e esse episódio também está, como tantos outros da vida real, esse episódio está no filme do Wagner. Essa é a primeira diferença, o recorte. A segunda, eu faço literatura de não ficção, mas é literatura. O Wagner fez uma lindíssima obra de uma outra arte, que é o cinema. E a terceira e mais profunda diferença, e sem perceber isso, é difícil entender os 2 trabalhos, é o seguinte: a minha narrativa é de não ficção. Gente, eu não tenho um suspiro, um espirro, uma lágrima inventada no que eu conto. Quando eu digo, por exemplo, acabei de citar, né, o Tiro no Cinema, de 64, eu digo que o sangue escorreu na boca do Marighella e o Marighella sentiu um gosto adocicado. Isso não é invenção. Eu tenho uma fonte que, aliás, no fim do livro está indicada. O Marighella contou que sentiu esse gosto adocicado. Já o Wagner, ele fez uma obra de ficção, baseada nos fatos reais, conforme eu narrei.
Só que a linguagem do cinema, ela exige uma agilidade que faz com que se recrie alguns episódios. Dou um exemplo assim para as pessoas entenderem concretamente. Gente, não é spoiler, tá? Está bem no comecinho do filme. É o seguinte, em agosto de 68, a Ação Libertadora Nacional, organização dirigida pelo Marighella e pelo jornalista Joaquim Câmara Ferreira, roubou um trem, o trem pagador Santos Jundiaí, em São Paulo. Os guerrilheiros não roubaram dinheiro para ir para Paris ou Londres se divertir ou fazer reformas nas suas casas. Eles estavam em busca de fundos, né, para combater, sustentar a luta contra a ditadura militar que tinha se imposto por meio das armas, inclusive blindados, né, canhões. O Wagner conta esse episódio com algumas liberdades. Por exemplo, até o Wagner explicar num filme, numa narrativa visual, que o dinheiro não era para ir para o bolso dos guerrilheiros para levarem uma vida confortável, e sim para financiar o combate à ditadura, ia demorar muito. Então, a troca ali é feita. O roubo foi de armas. Outra, rapidinho também, sobre o trem. O Marighella fez todo o planejamento, o plano do assalto, espetacular, né? Detalhado, assim, uma cena de ação boa para se narrar, seja em livro de não ficção, seja no filme de ficção. Marighella fez todo o planejamento, mas as guerrilheiras e os guerrilheiros não deixaram ele participar. Porque, primeiro, eles teriam um chamariz muito grande, já tinha sido declarado inimigo público número 1. Quer dizer, primeiro, isso era a questão essencial. Barraram Marighella. No filme, ele está dentro do trem, ele participa da ação. Isso é um aspecto, um detalhe ficcional. Mas, na verdade, a história contada, a história, no fundo, é aquela. Quer dizer, a Helene assaltou o trem, e o planejamento foi feito pelo Marighella. E várias outras passagens reais do livro estão reconstituídas com um enorme talento, né, de elenco, equipe da direção do Wagner no filme, que vai ser lançado na semana que vem. Daí a gente está conversando com Mário Magalhães, autor do livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Você já disse que o filme foca os últimos anos da vida de Carlos Marighella. O seu livro traz a vida inteira, até antes. Fiquei curioso pelo seguinte: como foi a infância de Marighella? Quem era esse garoto Marighella? Ele já dava demonstrações de que seria o homem mais perigoso do Brasil, ou qualquer coisa desse sentido, que teria esse engajamento político? Quem era o Marighella criança? O Marighella criança, James, era o Marighella que seria a vida inteira. Uma vez, a poeta comunista Ana Montenegro, eu tive a oportunidade de entrevistar no finzinho da vida dela, ela morava aí em Itapuã. Uma vez a dona Ana perguntou para o Marighella: afinal, Marighella, quem é você? Ele respondeu: eu sou um mulato baiano. Hoje, muito provavelmente, ele usaria outra expressão, que não mulato, pela compreensão social que se passou a ter do caráter preconceituoso, né, da palavra. Mas, ou seja, o que o Marighella queria dizer? Que a Bahia e a negritude, a cultura negra, foram fundamentais na formação dele. Desde pequenininho, era assim, James. A mãe do Marighella era uma mulher negra, nascida no Recôncavo, filha de negros escravizados e neta de africanos escravizados. Dona Maria Rita nasceu no mês de maio de 1888, o mês da abolição. Ela e o operário italiano Augusto Marighella, branco, tiveram 8 filhos, 4 meninas, 4 meninos, o mais velho era Carlos Marighella. Dona Maria Rita dizia, isso me contou dos 8, a última pessoa viva foi Dona Teresa Marighella, irmã de Carlos Marighella. Ela morava aqui no bairro da Penha, no Rio. Ela disse que a mãe falava assim: eu me livrei da escravidão, mas não me livrei de ser escrava de vocês, né? Imagina, cara, 8 filhos para cuidar. E o que era Carlos Marighella, o primogênito? Era um garoto que chegava e fazia o seguinte: não podia, na escola onde ele estudava, usar sandália, vinha aqui de sapato. Ele pegou a ponta do sapato, cortou e deixou os dedos de fora e argumentou: se Jesus Cristo andava de sandália, por que eu não vou usar? Marighella foi criado nos conformes do catecismo. Dona Maria Rita era uma católica fervorosa. Marighella, criança, batia de porta em porta, na Baixa dos Sapateiros, onde ele morava, onde ficava a oficina mecânica do pai dele,
de porta em porta pedindo o óbolo, uma contribuição para a missa pedida para Cosme e Damião. Dona Maria Rita pegava a contribuição, levava na igreja e era celebrada a missa para os santos. Então Marighella fazia isso. Marighella cortava no alto aqui do cucuruto, assim, raspava e ficava feito uma tonsura eclesiástica, né, de frades. Marighella é o jovem, como tanta gente sabe, que no ginásio da Bahia, aos 17 anos, o velho ginásio da Bahia, depois Colégio Central, equivalia na época mais ou menos ao ensino médio de hoje, diante de uma prova de química, de uma questão única, chamado ponto, né? Ele respondeu a questão sobre o reflexo da luz em versos rimados. Aliás, estamos na Bahia, a Bahia é outro papo, a Bahia, como diria o filósofo Bruno Henrique, ponta do Flamengo, é outro patamar. O professor respondeu em versos rimados também, e mais ou menos dizia assim, olha, cara, você é um gênio de criatividade, mas o conteúdo tem problemas. Eu não conseguia a prova, não. A correção do professor foi uma descoberta que eu fiz na apuração do livro, não tive a nota da prova, mas tive a nota a média, né, a nota final no semestre de 8,2 do Marighella, que era muito bom aluno. Esse era Carlos Marighella. Na velha Escola Politécnica da Bahia, o curso de Engenharia Civil, hoje seria o curso de Engenharia Civil da UFBA, ele também fez uma prova em versos rimados em Química. Marighella, gente, foi preso com mais 500 estudantes ali na Faculdade de Medicina, no Terreiro de Jesus, no dia 22 de agosto de 32. Foram em cana. O que o Marighella ficou fazendo na prisão? Versos de combate contra o interventor da época, o governador nomeado pelo presidente não eleito Getúlio Vargas. O interventor era o Juracy Magalhães, e o Marighella fez uma adaptação de um poema do Castro Alves para fazer um poema de combate ao Juracy Magalhães. Ou seja, esse menino Marighella, ele foi dar no adulto Marighella. E aí, por isso eu concluo, tem James, uma passagem para mim, muito comovente. Marighella, bem criança, Marighella fugia de casa para jogar bola. Dona Rita, preocupada, ele era realmente muito menino, pegou um cordão, prendeu no tornozelo do filho, Carlinhos, os irmãos chamariam de Carrinho, e prendeu ao pé de uma mesa ali da sala da casa dela. Uma vez, para ela poder trabalhar, fazer a comida, tocar a casa, né? Muito trabalho. Uma vizinha passou e deu um berro: Dona Rita, não faça isso. Dona Rita correu e perguntou por quê. E a vizinha disse: porque menino que a gente prende assim acaba preso de verdade. Nas décadas seguintes, o filho dela, da Dona Rita, seria preso várias vezes, seria torturado, seria perseguido, sofreria demais nos combates que ele travava. A Dona Rita nunca achou que a culpa era dos governos ditatoriais, autoritários, intolerantes da época. No fundo, Dona Rita achava que a culpa tinha sido dela por ter prendido o tornozelo do filho ao pé da mesa da sala. Olha, claro que quero discutir, falar um pouco da política e do aspecto que é mais tratado no filme de Wagner, que vai estrear em breve nos circuitos todos do país. Mas você falou dessa coisa da esmola para Cosme e Damião, que ele pedia ali na Baixo Sapateiras. Eu lembrei uma passagem do seu livro que fala de uma dessas arrecadações que foi parar no Cine Jandaia. Eu quero que você conte assim, resumidamente. James, se eu não estou enganado, você se refere ao que o Caetano, irmão do Marighella, aprontou, certo? Ele pegou, exatamente, que era para uma missa, que seria para recuperação dele, mas que foi se parar no cinema. O Marighella, gente, depois dessa prisão de poucos dias aí na Bahia, que eu falei, de 32, acabei encontrando uma espécie de inquérito, né, no Arquivo Público do Estado da Bahia, os originais, né, onde eu pude fazer várias descobertas. O Marighella ficou preso de 1º de maio de 1936 a julho de 37, saiu, nova ordem de prisão, veio uma ditadura, né, do Estado Novo. Ele foi preso em meados de 1939 em São Paulo. Só saiu da cadeia na anistia de 18 de abril de 45. Nesse período do Marighella na cadeia, o irmão mais novo, Caetano Marighella, o único dos 7 irmãos do Marighella que rivalizava com ele em popularidade em Salvador. Eu não tive a sorte de conhecer Caetano Marighella quando eu comecei as minhas pesquisas, ele já tinha falecido. E o Caetano, garoto,
começou a bater de porta em porta também, continuaram morando ali na Baixa dos Sapateiros, pedindo o óbolo, a contribuição financeira, para encomendar uma missa pela libertação do irmão. Recolheu, juntou tudo, ele passava de porta em porta com alguns santos que a mãe, Dona Maria Rita, tinha em casa, né? E carregando e tal. E, bom, ele não entregou nem para a mãe, não entregou para o padre na igreja, ele foi se divertir no cinema Jandaia. E isso foi contado pelo próprio Caetano, depois num texto memorialístico que ele escreveu, e era a cara dele. Era um sujeito que eu adoraria ter conhecido. Muito engraçado, muito alto astral, como o irmão Carlos, né, que foi um militante comunista, revolucionário, muito organizado, muito sério, mas era alguém que mantinha, quer dizer, um ânimo, né, sobranceiro, né, como se dizia na época, permanentemente. É isso mesmo. Agora, o filme causou grandes reações e natural, o Brasil vive um momento de acirramento muito grande das discussões políticas, na maioria das vezes discussões rasas, infelizmente, mas de qualquer forma é assim que tem sido. E a minha pergunta para você é o seguinte: como classificar Carlos Marighella? Eu sei que tem uma cena do filme que fala assim, é terrorismo sim, é terrorista, guerrilheiro, como classificar essa figura à luz dos dias atuais? Marighella era um revolucionário que militou durante 34 anos no Partido Comunista Brasileiro e nos seus 2 anos e meio e alguns meses finais de vida foi dirigente, co-dirigente da maior organização armada que combateu a ditadura. Foi um homem que dedicou a vida a mudar o mundo, de acordo com as ideias dele, lutando pelos mais fracos, pelos mais pobres, pelos miseráveis, pelos muitos que têm pouco. Eu não julgo Marighella no livro, eu não escrevi uma geografia, sabe, a história de um santo. Não julgo um protagonista. Não sou advogado do Marighella no livro, mas também não sou promotor contra ele. Eu busco contar a história do modo mais escrupuloso possível, com rigor da informação e uma narrativa sedutora. Não um relato que convide o leitor ao sono. Então, o Marighella, antes de ser um guerrilheiro, ou seja, um militante armado, Marighella militou, organizou, participou aí na Bahia do movimento estudantil. Marighella foi um organizador do Partido Comunista. O Marighella foi deputado federal. Marighella foi constituinte, gente, em 1946, Assembleia Nacional Constituinte, que reorganizou o país depois do fim da ditadura do Estado Novo. Ele foi eleito aí em 2 de dezembro de 45, numa bancada baiana. É o peso histórico dela. Clemente Mariani, Otávio Mangabeira, Juraci Magalhães. Era uma tremenda bancada. Marighella organizou greves, Marighella dirigiu a greve que mudou a história do movimento operário brasileiro, marcando um novo ascenso, a greve dos 300 mil em São Paulo, em 1953. Marighella organizou um movimento no campo, um movimento rural. Marighella era um quadro do PCB vinculado à organização da Liga Feminina da Guanabara. Marighella militou em várias e várias frentes durante a sua vida. Na reta final, ele foi um guerrilheiro. Agora, a questão do terrorismo é o seguinte, e eu adoro falar ao vivo, James, porque nós temos alguns colegas que às vezes editam fala. Então, eu vou resumir o que está no livro. Eu fiz a maior pesquisa sobre os documentos assinados pelo Marighella, escritos por ele, ou assinados pela organização ALN, no período da guerrilha, evidentemente. 8 ou 9 vezes no livro, a leitora vai encontrar o número correto, o Marighella reivindica também a condição de terrorista ou faz a defesa do terror contra a ditadura. Agora é o seguinte, há 2 formas de ser desonesto intelectualmente. Uma, dizendo que o Marighella nunca falou isso. Marighella se reivindicava também terrorista, guerrilheiro, terrorista. E a segunda forma de ser intelectualmente desonesto é dizer que o terrorista do qual falava o Marighella era entrar nas Torres Gêmeas e matar
engraxates, garçons, milhares de pessoas. Ele era absolutamente contra fazer isso. Marighella achava inaceitável expor inocentes, como, por exemplo, fez o terror na Europa nos anos 70, jogando bomba nas ruas de Paris, e se estivesse passando uma criança, ou na Alemanha, jogando bomba contra a redação de jornalistas, ou seja, contra assalariados. Isso era inaceitável para o Marighella. Terror, quando Marighella fala em terror, ele está se referindo ao seguinte: a França, na Segunda Guerra, ocupada pelo Terceiro Reich, pelos nazistas. Havia organizações armadas que atacavam para matar os alemães que ocupavam Paris e seus colaboracionistas, os cidadãos locais que colaboravam com os nazistas, com os invasores. Isso, para o Marighella, era terrorismo. E não o teor, não o significado que se dá hoje a essa palavra. Ou seja, o Marighella jamais defendeu, por exemplo, jamais considerava inaceitável torturar qualquer pessoa. Pelo contrário, Marighella foi torturado, né? Então, isso são questões que eu esclareço assim, em pormenores. Aliás, tem um capítulo no livro chamado O Mini Manual Não Era Bíblia. Chama-se Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, um opúsculo, um textinho mimeografado que o Marighella fez, transcrevendo, sintetizando as experiências armadas da ELN, o que deu certo, o que deu errado. Ele se considerava fundamentalmente um guerrilheiro, mas quando o Wagner, na boca do seu Jorge, tem a fala no filme sobre o terror, aquilo está embasado nos fatos, em fatos reais, como provam os documentos da Ação Libertadora Nacional, que eu transcrevo no livro. Mas o terror para o Marighella não tinha nada a ver com esse tipo de covardia que se vê, por exemplo, de entrar numa boate em Paris e explodir uma bomba ou botar fogo para matar inocentes. Marighella só justificava a violência contra agentes da ditadura e os seus aliados, seja locais ou estrangeiros, como representantes de governos estrangeiros. Mesmo assim, a ALN, quando sequestrou o embaixador dos Estados Unidos em setembro de 69, para libertar da cadeia militantes que estavam, alguns inclusive, sendo torturados, a ALN devolveu são e salvo o embaixador Charles Burke Elbrick, né, para as autoridades. Mário, essa conversa nossa está adorável e eu gostaria muito de continuar. Nós aqui temos uma tradição que não é só daqui, que é a Ave Maria das 18 horas. Nós até já invadimos um pouco o espaço dela. Se você quiser, nós podemos tocar a Ave Maria e continuar por mais uns 10 minutos de conversa, porque eu tenho muitas perguntas ainda a fazer. Aí fica a seu critério. Jaime, só uma pergunta. Que horas são, cara, que eu estou sem relógio aqui? 18h01. Não, tudo bem. Manda ver a Ave Maria. O Marighella passou a infância toda dele com a Ave Maria, o Pai Nosso, acompanhando a mãe dele à missa até o dia que ele deixou de ir. E no fim da vida teve os frades dominicanos como grandes aliados na luta contra a ditadura. Manda ver, a gente volta. Pronto, ótimo. A gente volta daqui a pouco. Vamos voltar conforme o prometido, conversando ainda com Mário Magalhães, jornalista, autor do livro Marighella, o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo. É um livro que serviu de base para o filme Marighella, que teve pré-estreia em Salvador e está tendo ainda pré-estreia em cidades do Brasil inteiro. Em breve estreará de fato em todos os cinemas. Carlos, eu chamando pelo nome do homem. Mário, me diga uma coisa. Marighella era comunista. Por isso ele era monitorado, ele era vigiado pela CIA, o que é natural. Mas por que também pela KGB? O que é que ele tinha que despertava desconfiança assim nessas duas grandes organizações? Bom, Marighella, ele ingressou no Partido Comunista em 1934. E o Partido Comunista tinha vínculos, né, com o Partido Comunista da União Soviética, com o governo soviético, com o governo nascido, né, na Revolução Russa de 1917. Então, o Marighella viajou para a China, depois da Revolução Comunista na China, em 1949, e viajou também para Moscou. Em Moscou, por exemplo, que ele escreveu em castelhano, em espanhol,
é uma autobiografia contando a história política dele, a história dele em Salvador. Até reproduzo em algumas imagens alguns trechos dessa autobiografia no livro. E o Marighella, pelo caráter da militância dele, né, contra governos autoritários e ditaduras e governos defensores de classes, né, que não era dele, né, no caso, classes mais ricas, ele foi monitorado, vigiado desde a década de 30. Então, a polícia política do velho Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro, em 1936 já está monitorando Marighella, vão prendendo, torturando, e isso vai ser durante a vida inteira dele. E a espionagem da CIA no Brasil, o monitoramento que a CIA fazia, vão fazer do Marighella um personagem cada vez mais importante aos olhos dos Estados Unidos, sobretudo na época da guerrilha, da luta armada, a partir de 1967, quando o Marighella ele rompe com o PCB e é expulso também, o PCB expulsa o Marighella. O PCB era contrário ao recurso às armas contra a ditadura, não por uma questão moral, mas por achar que era uma tática, uma estratégia fadada ao fracasso. Então, a CIA, é óbvio porque a CIA... Bom, o PCB sempre foi um partido que confrontou aquilo que caracterizava, e ele caracteriza... O PCB ainda existe, né? É um combativo partido que não tem mais a dimensão de outrora, mas caracteriza os Estados Unidos como um país imperialista. Então, a CIA, a espionagem americana, conseguiu introduzir um espião no coração da ALN em São Paulo em 1969. Esse informante das autoridades americanas, ele trabalhou como motorista do Marighella. Por que o Marighella acabou não sendo preso ou morto antes de 4 de novembro de 69, tendo esse espião trabalhando? Bom, isso eu conto em pormenores no livro. No caso do KGB, o Conselho de Defesa do Estado, na prática é uma polícia política, né, soviética, o Marighella ele passou a ser mais observado, mais acompanhado a partir do golpe de Estado de 1964, que quando ocorreu, o PCB já estava muito dividido, né? O Marighella, junto com outros militantes, como o grande baiano Mário Alves, pertencia a um segmento de esquerda dentro da direção do PCB, né? Outros baianos, como, por exemplo, Armênio Guedes, Giocondo Dias, integravam uma ala, digamos, mais moderada da direção do Comitê Central do PCB. E a partir daí, o Marighella é muito acompanhado pelos soviéticos, porque há o temor de que ele leve com ele, né, como levou, uma parcela expressiva, não majoritária, mas significativa, da militância do PCB, quando ele rompe com o partido. E por isso, nos arquivos soviéticos, hoje guardados em Moscou, foram encontrados, durante a pesquisa para o livro, uma série de documentos, né, que ajudaram a contar essa história. No caso do KGB, não era uma espionagem para eliminar o Marighella, prendê-lo, eliminá-lo fisicamente, matá-lo, né? Ao contrário do que era a função da CIA. Mas ele foi, sim, foi monitorado, e é uma das histórias novas, né, que eu conto no livro, obviamente com a imensa ajuda desse arquivo soviético, velho arquivo soviético, que havia sido, em relação ao Marighella, muito pouco explorado. Mas é isso, gente, o Marighella foi um personagem de dimensão mundial. Quando o subtítulo do meu livro é O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo. Obviamente que incendiou no sentido figurado, mas o Marighella inspirou e ainda inspira hoje lutas de grupos revolucionários, contestatórios, de esquerda no planeta inteiro. Marighella, gente, o mini manual do guerrilheiro urbano, foi estudado desde a Academia Militar de Nanquim, na China, até a sede da CIA em Langley, nos Estados Unidos. Quer dizer, o Marighella é um cara que, quando ele vai para a luta armada, ele ganha uma projeção enorme. Como eu falei, há uma análise do governo americano, eu não me lembro agora, no livro está, a minha cabeça só é grande em tamanho físico, ela está cada vez mais fragilizada, minha memória, né? Mas eu não me lembro agora se a CIA
ou Departamento de Estado dos Estados Unidos, a diplomacia americana, que diz que, depois da morte do Che Guevara na Bolívia, em 9 de outubro de 1967, é 9 de outubro mesmo, gente, 8 de outubro foi o dia da captura, muita gente até hoje não sabe. Desde a morte do Che Guevara, o maior inspirador das lutas de guerrilha na América Latina passou a ser o brasileiro, o baiano, Carlos Marighella. Marighella foi das primeiras pessoas a ser, ao mesmo tempo, capa da revista Veja, vivo, em novembro de 68, e morto, em novembro de 69. Marighella teve textos dele e da ALN traduzidos na revista L'État Moderne, que era a revista editada na França pelo filósofo mais importante do pós-guerra, do pós-segunda guerra, né? Jean-Paul Sartre. O Marighella, o livro dele foi proibido, o mini manual foi proibido nos Estados Unidos, mas foi lido e distribuído clandestinamente pelo movimento dos Panteras Negras. Aqui no Brasil a gente está conhecendo cada vez mais graças a alguns bons filmes, outros nem tão bons, que têm saído nos últimos anos. Quer dizer, o Marighella realmente se tornou um cidadão mundial, um cidadão de projeção mundial, né? É por isso que ele era monitorado. Gente, o serviço o serviço britânico também, de espionagem britânica, também monitorava o Marighella. Agora, Mário, você certamente, para fazer o seu livro, conversou com muita gente, além de consultar acervos, você entrevistou muita gente, desde admiradores até desafetos, assim, de Carlos Marighella. Dentre os desafetos, tinha alguém que especialmente detestava Marighella? Teve uma conversa assim com alguém que tinha a Marighella na mais baixa conta? Gozado isso, né, James? Porque você sabe que na contracapa do livro tem um destaque, que é do episódio do tiro no cinema. Falamos dele agora há pouco. Os policiais, antes de entrarem, eles telefonaram para o chefe do DOPS, a temida polícia política da Guanabara. Guanabara era um estado-cidade que valia o que hoje é o município do Rio de Janeiro, e perguntaram para o chefe do DOPS, Cecil Borer, alguma instrução, chefe? E o Borer respondeu, cuidado, que o Marighella é valente. Conversaram mais um pouco e pediram, bom, última ordem, e o Borer repetiu, cuidado, que o Marighella é valente. Quando a gente ouve esse tipo de manifestação de um aliado, de um amigo, um correligionário, um camarada, um companheiro do Marighella, obviamente que tem valor histórico, mas é de alguém do lado do Marighella. Quando a gente ouve de um inimigo que estava na polícia política do Rio, desde o tempo em que o Marighella foi preso em 1936 e torturado, o Borer não o torturou diretamente. A fama do Borer era de ser um torturador impiedoso. Quando a gente ouve isso do Borer, a gente para realmente, o cara é valente. Então, quer dizer, o Borer, politicamente, James, ele odiava o Marighella, mas ele tinha uma admiração, inclusive uma admiração extrema, com um tipo de frase injusta. Bom, gente, eu entrevistei o Borer, está gravado. O Borer dizia, o único macho que tem no Partido Comunista é o Marighella. Tamanha, quer dizer, a impressão que o Marighella causava a ele. E eu entrevistei, ali é o paroxismo máximo do ódio pelo Marighella, eu entrevistei vários dos matadores dele, ou seja, agentes da polícia, agentes da ditadura, do DOPS de São Paulo, que na noite sombria de 4 de novembro de 1969 estavam na Alameda Casa Branca em São Paulo quando fuzilaram um homem desarmado. Aliás, esses agentes também confirmaram para mim que o Marighella estava desarmado, ou seja, ali não houve confronto. Ali houve uma execução de pelo menos 29 agentes armados até os dentes contra um homem desarmado. Então, isso eu acho que engrandeceu a biografia, James, ou seja, ela não tem só as razões do Marighella e seus companheiros. Ela tem também a razão daqueles que o combatiam. Desde o Juracy Magalhães, né? Eu entrevistei o senador Antônio Carlos Magalhães. Sabe por quê? Porque a prova do Marighella em versos, né, sobre a qual eu falei há pouco no ginásio da Bahia, ela ganhou tanta fama que em 1945, um dos santinhos, dos panfletos do Marighella, candidato a deputado federal, era a reprodução da prova. Mas eu já tinha ouvido tanto isso que eu pensei, eu tenho que ouvir um adversário ideológico do Marighella. Muitos anos depois do Marighella deixar o ginásio da Bahia,
na virada dos anos 20 para os anos 30, entrou para a escola o jovem Antônio Carlos Magalhães. Lá, o ACM venceu sua primeira eleição contra um então jovem comunista Boris Tabakov, que no futuro seria um próspero empresário, né, diretor da Fiesp. E eu falei com o ACM e ele disse: não, é verdade, nunca se esqueceu dessa prova. Todo dia no ginásio da Bahia se falava dessa prova. Então, um adversário, né, que eu vou ouvir, era diferente como eu ouvi, por exemplo, já citei outros baianos, né, como Armênio Guedes, ou como o doutor João Falcão também, que eu entrevistei, e muitos outros militantes comunistas da Bahia, bom, inclusive o hoje advogado Carlos Augusto Marighella, o Carlinhos, para alguns íntimos aí em Salvador, o Carioca, né, e é o filho do Marighella, nascido em 1948. Meu pai foi deputado federal, Carlos Augusto foi deputado estadual, e hoje a Maria Marighella, filha do Carlinhos, neta de Carlos Marighella, é vereadora aí em Salvador, grande, maravilhosa atriz, que também está no filme do Wagner Moura. É verdade. Agora, por fim, Mário, para não tomar seu tempo mais tempo, tem o seguinte, você falou já dessa condição baiana do Marighella, que é sempre envolta em mistério, né? A baianidade tem uma peculiaridade mesmo, que a gente sabe que não precisa ser novamente referida. E eu estou vendo aqui no seu Instagram, no seu Twitter, perdão, uma coincidência assim que pode ser interpretada como um fato místico, um fato desses baianos. Eu lembro que no Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, que os personagens são sempre baseados em figuras reais, Tadeu Canhoto, que é um filho de Pedro Arcanjo com a Diaba, faz a prova em versos decassílabos, que é essa prova famosa do Marighella. Ou seja, é uma figura envolta em misticismo e mistério. E aqui no seu Twitter tem o seguinte: tem gente que acredita em coincidências. Há quem creia nos astros e nos santos. O pai de Carlos Marighella, o italiano Augusto, desembarcou no porto de Salvador em 4 de novembro de 1907. 62 anos depois, na noite de 4 de novembro de 1969, seu filho mais velho foi assassinado. E aí? Estava escrito nas estrelas? Era uma questão de destinação? É um mistério baiano? O que é? Como é que você explica isso? Não sei, rapaz, não sei dizer. Sabe que Marighella teve uma cunhada, né? Dona Antônia Centucé, irmã da mãe do Carlos Augusto, né? Da primeira companheira, da primeira esposa do Marighella, Dona Elza Centucé, que no filme é interpretada pela Maria, né? Neta da Dona Elza. Dona Antônia era uma mãe de santo conhecida aí na Bahia, em Salvador, aí em Itaparica, que teve um terreiro muito afamado aqui na Ilha do Governador, no Rio, onde ela escondeu o Marighella, né, da perseguição da ditadura, assim como em terreiros aí da Bahia, comunistas se escondiam da perseguição policial, isso desde a primeira metade da década do século XX, né? Talvez a dona Antônia pudesse me ajudar a responder. E tem, além esse 4 de novembro da chegada do seu Augusto na Bahia, eu pesquisei até a temperatura que estava fazendo e o vento que soprava na hora que ele chegou. Está no livro. São dessas passagens rápidas, assim, para dar um colorido. As pessoas não têm ideia, às vezes, da trabalheira que dá para encontrar, né? E 62 anos depois, exatamente, o filho mais velho dele foi assassinado em São Paulo. E eu, no Twitter, também conto outra, né? No dia 29 de outubro de 2012, houve em São Paulo o lançamento da biografia Marighella, do meu livro. Dias depois foi aí em Salvador, na Bahia. E agora, 9 anos depois, exatamente no 29 de outubro de 2021, Wagner, agora à noite, está apresentando lá, está na pré-estreia com o filme Marighella. É muita curiosidade. Agora, para dar um toque baiano, James, final aí, para a gente se despedir, eu queria fazer uma confissão. Tenho profundas divergências num aspecto com Carlos Marighella e com Wagner Moura. Na Bahia, o meu coração é tricolor. Bate pelo Bahia. Já
Marighella era, o Wagner é, o rubro-negro torce pelo Vitória. Então, isso é uma distância, né, que nos afasta. E sabe que quem descobriu duas fontes, Dona Teresa, irmã do Marighella, e Dona Clara Charles, companheira de vida do Marighella. Marighella torcia por Vitória, isso era desconhecido. A partir dessa informação, uma galera de responsa daí organizou a Brigada Marighella, uma torcida antifascista do Vitória, e a Brigada Marighella também está viajando pelo mundo. Outro dia eu li uma matéria feita na França, né, sobre a existência da Brigada Marighella, combativa, que não baixa a guarda mesmo nesses tempos bicudos, né, difíceis para o nosso querido Vitória, mas que não tem aí a minha torcida. James, aquele abraço para você e para os nossos amigos ouvintes da metrópole. Muito obrigado, Mário. Um forte abraço. Sou tricolor, assim como você. Tamo junto. Fiquei muito feliz com essa revelação. Tamo juntíssimo. Forte abraço e até a próxima. Valeu, cara. Abração. Que beleza, que bela conversa, hein?